Vamos de bate-papo? Cara, a conversa de hoje está muito boa mesmo. Um convidado mais que especial. Eu não vou contar, não, eu deixo aí para vocês conferirem. E tem entrevista boa hoje aqui no Clipcom Brasil. Convidado mais que especial e que tem muita história boa para contar. Tenho certeza que vocês vão adorar. Com vocês, Kiko Zambianchi. Seja bem-vindo, Kiko. Que honra poder te receber aqui no Clipcom Brasil. Legal, obrigado pelo convite. E estamos aí, vamos conversar, né? Vamos trocar ideia. Tem muita história boa para você contar. Eu já andei te estudando, vendo todos os vídeos possíveis e imagináveis, né, do Kiko Zambianchi, e fiquei encantada com toda a sua história. Você é de Ribeirão Preto? Sou de Ribeirão Preto, terra do café, São Paulo, interior. Inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, as pessoas, né, que rolaram as pedras, né, as pessoas todas achavam que eu era do Rio. É mesmo? E quando eu ia para o Rio, achavam que eu era de São Paulo. Então, durante muito tempo eu fiquei assim. Aí depois o pessoal achava que eu era de Brasília também, por causa do negócio do capital. Mas eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Onde tudo começou? Comecei lá. Foi muito bacana essa coisa da trajetória, né? Na época eu participava de festivais, muitos festivais. Eu ia em tudo quanto é festival assim, de música e ganhava uns prêmios já com 15 anos, assim, né? E era bem bacana, eu gostava bastante de participar de festivais, né? Aí com 17 anos eu fui chamado de veterano em festivais. Sério? Aí eu falei, opa, preciso parar, preciso mudar. Aí eu comecei a fazer, eu fiz uma banda chamada Vida de Rua, com Álvaro Peters e tal, Fernando Barbosa, o pessoal lá de Ribeirão. Né? O Álvaro veio para cá depois, tem os trabalhos dele com música, fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ele era a Cobra Celeste. Que legal! Né? Mas foi um parceiro meu durante muito tempo lá em Ribeirão, com música. Né? Aí eu vim para São Paulo, ninguém quis vir, todo mundo achava que era loucura minha, que não ia dar em nada e tal. E deu. Olha, deu muito certo. Aí acabou virando um trabalho solo, né? Que massa. Que é bem mais difícil, né? Um trabalho solo do que um trabalho com banda, né? Mas aconteceu, deu certo. Fluiu, né? E me diz uma coisa, Kiko. Eu sei que tem aí uma questão na sua vida que você meio que tem um certo trauma, né? Porque surgiu uma música onde você fez uma versão em português e essa música estourou, né? Ela estourou. Como que foi esse processo? Como que surgiu? Como que aconteceu o Hey Jude, né? na vida de Kiko Zambianchi? Então, o Hey Jude foi uma coisa louca, assim, porque foi um convite, né, para gravar uma trilha sonora, né, da novela na época. Né? Então, o ator, que era o Nuno Leal Maia, né, ele tinha filhos com os nomes dos Beatles. É a novela Top Model. E aí pediram para fazer isso, mas foram vários artistas que gravaram essa versão. Eu não fiz a versão em si, né? A versão já estava pronta e tinha uma história de Michael Jackson, que era dono dos direitos e que não podia mais fazer versão. Tinha que ser aquela versão que já tinham feito, né, que não era permitido mais fazer outras versões. Então a versão é do Rossini Pinto, que é um cara da Jovem Guarda, que fez várias versões dos Beatles. Que massa. Né? E eu cantei e escolheram a minha, né? Tinham vários artistas gravaram e escolheram a minha. E foi um sucesso, assim, uma coisa assim. Eu gravei na sexta-feira, na segunda-feira já estava tocando na chamada da novela e já começou a tocar no rádio. E realmente, assim, para mim atrapalhou um pouco, porque eu vinha, né, passo a passo, fazendo a minha carreira ali, e de repente veio um sucesso enorme com uma música que não era minha, né, mas foi legal, né, na época eu não gostei muito, na época eu fiquei bem bravo, principalmente com a gravadora, que depois incluiu no meu disco, como se eu tivesse
gravado e colocado no meu disco, e o meu disco já estava pronto, né? Eles fizeram uma outra tiragem com o Hey Jude. Isso aí que deu a confusão, que foi a É, briga foi essa, porque eu não queria que incluíssem no meu disco, né? Eu queria que ficasse foi aonde no você disco da novela, foi aonde você rompeu com com a a grava. EMI. É. Porque depois veio uma proposta assim de fazer só música romântica. É, então. É, e aí eu falei, não, peraí, menos, menos, e saí da gravadora e tal. Na época eu era mais moleque, não Sim. sabia contornar a situação. Eu poderia ter contornado a situação de uma forma mais tranquila, né? Mas na época era tudo meio punk, meio nervoso, né? Acabei saindo fora da gravadora e isso daí realmente foi uma coisa que me prejudicou, assim, exatamente por ter saído da gravadora, ter largado tudo. E eu ainda, eu ia no show, os caras me contratavam para o show, eu chegava, e eu ligava, o cara me ligava e falava, ó, eu vou, mas eu não vou tocar o Rei Jude. Eu ia perguntar. Nossa! Aí eu chegava no lugar e eu tocava e ia embora e as pessoas, como assim? Não vai tocar o Rei Jude? As pessoas te cobravam. Nossa, os caras ficavam muito bravos. E eu não tocava. Aí eu falei, não, quer saber? Vou dar um tempo. Aí Sim. eu saí, fui para Ribeirão. Fiquei 1 ano e meio, 2 quase lá. E voltei para São Paulo depois, né? Mas não foi uma boa estratégia. Eu tinha Não que foi. ter contornado direito isso e sei lá, trabalhado mais minha cabeça. Não estava preparado para aquilo. Mas eu creio que mesmo ter tido esse tipo de atitude, é, ter saído de uma gravadora, isso não impediu que você continuasse sendo a referência e o cara que compõe aí vários, mas vários hits Então, estourados. o que foi legal, por outro lado, foi isso, né? Que muita gente aplaudiu a minha posição. Sim, Muita gente claro. falou, pô, o Você cara foi foi lá, contra o você sistema total, né? peitou tudo. É, então, assim, isso foi um lado bom, assim, mas muito menor do que Sim. a grande maioria que gostava muito do Rei Jude, né? Inclusive, essa música fez eu aparecer no Nordeste, no Norte, Sim. né? Eu acabei expandindo para o Brasil inteiro. Recebi um elogio do Paul McCartney, Uau. né? Que é uma coisa difícil de acontecer, né? Sim. Que ele falou que não entendia a letra, lá em Portugal. Aham. Ele não entendia a letra, mas que o cantor cantava muito bem e tal. Então, Uau. eu virei um cantor que cantava muito bem para o Paul McCartney. Exatamente. E depois ele veio para o Brasil, né? Depois dessa versão, Ah, ele veio para o Brasil e fez um show no Maracanã, né? sim. Faltava ele chegar lá no meio e falar assim, obrigado, Kiko! Faltava ele falar assim, cadê aquele cantor que canta bem? Mas ele não me chamou, não, nem fui. Mas são boas histórias, né? Você tem uma estrada toda aí de boas histórias e aprendizados, né? Isso daí foi um aprendizado para você. Foi. Exatamente. Foi um aprendizado a não gravar coisa que você não quer gravar. Eu Quando não... você não quer gravar. É que nem, por exemplo, você manda uma música, manda 5 músicas para alguém, né? Sim, Eu já aconselho todos os cantores e compositores. O cara manda 5 músicas. Tem uma que você não gosta muito. Não mande. não mande. É Não verdade. mande, porque sabe o que vai acontecer? Os caras vão escolher aquela que você Que não você gosta não muito. gosta. Aí você vai ficar naquela situação, putz, não dá para ser a outra. Não, essa daqui é o máximo. Aí você vai entrar naquela situação do Kiko de ter de É, cantar forçado, de ter de sair exatamente. quebrando tudo que não quer mais cantar a Não, música. eu lembro que tinha aquele Globo de Ouro, eu fiz umas 4 gravações de Globo de Ouro no mesmo dia. Caramba! Porque eu não queria mais. Falei, ó, aproveita porque eu vou vazar, não vou ficar aqui. Se quiser fazer, faz hoje. Aí a gente gravou umas 4 vezes Meu Deus. o Rei Jude, 4 no mesmo dia, assim. Uma E eu tortura total. vazei. Vazei, fui embora. Ah, bacana. Mas você é o cara aí que colocou uma das principais músicas gravadas pelo Capital Inicial no Brasil inteiro, estourada no Brasil inteiro.
mundialmente também falando, que é Primeiros Erros. Primeiros Erros foi um negócio bem bacana, né? Apesar das pessoas acharem que o Capital só gravou Primeiros Erros, né? Mas o Capital já gravou umas 6 músicas minhas. É Gravou verdade. mais, Como Devia Estar, né? Gravou outras músicas aí e acho que a gente ainda tem uma parceria legal nesse sentido de, né, de trocar músicas e fazer música. Eu faço algumas músicas com o Dinho, né? Então eu acho que ainda vai ter muita coisa. E esse acústico foi o máximo, né? Porque eu não só gravei junto com eles, como fiz a turnê Que também, né? Então máximo. a gente viajou uns 3 anos e meio, a gente fez quase 500 shows direto, assim, era muito show, muito trabalho, e foi um sucesso. Todas as músicas foram um sucesso e eu pude voltar à cena, né? Porque isso foi em 2000, desde os anos de 90, 91, eu estava completamente fora da mídia, assim, né? Sim. Fora de gravadora, fora de tudo. E isso, é claro, me ajudou, né? Não só a mim, como o Capital também, né? Eu lembro que a gente brincava no ensaio, né? Eu falava, quando a gente acabava de tocar, eu falava assim, pronto, já agora 300 mil cópias. E o Dinho dava risada, porque eles tinham vendido, Sim. o que mais tinha vendido, acho que era 250 mil, que foi o auge do Capital nos anos Sim. 80. E eu falava 300 mil, e ele dava risada, assim, como se fosse uma piada mesmo. E a É. coisa chegou a mais de 2 milhões e até hoje E até ainda hoje. tá estourado, né? Então, Não, não tem como. É verdade mesmo o que você falou nessa questão da música ter feito, fazer parte do Capital de uma tal forma que marcasse mesmo muito profundo, porque não tem como hoje você falar de Capital Inicial sem vir a Primeiros Erros na mente da gente. não, até hoje o pessoal fala, o Kiko do Capital. Até Não, hoje tem muita gente que e acha, o mais marcante, né? Kiko, é muito, pelo menos pra mim, gente, pelo menos assim, quando eu lembro de Primeiros Erros, lembro do acústico, me vem a primeira coisa que vem na cabeça é o Dinho anunciando o Kiko. É, Não, o anúncio foi sensacional, aquele anúncio marcou, e eu creio que não só eu, várias pessoas comentam por aí, né? Senhor Kiko Zambianchi. E aí foi legal. Foi Depois muito eu legal. gravei um disco ao vivo também e a gente foi se apresentar. Eu fui apresentar, ele disse, Senhor Dinho. E ele, Senhor Kiko Zambianchi. Os dois rápido. Vocês têm Foi uma muito legal. amizade, né? Você e o Dinho têm uma história aí por trás do Capital, né? Sim, não, o Dinho para mim é o cara, assim, o frontman, assim, de banda, né? Eu acho que é o cara, o principal do Brasil, né? Não vejo muita gente fazendo um show e levantando o público como o Dinho, né? Ele faz uma coisa muito impressionante mesmo, assim, no palco. Ele consegue dominar o público e fazer um show bem bacana, né? Ele Ele tem uma energia surreal, né? tem uma energia, tem um poder ali sobre o público que é impressionante, né? Isso é uma É. coisa que eu admiro muito, porque eu não me sinto assim, eu não me sinto como artista, sabe? Essa coisa de... Ele fala, levanta o braço, o público inteiro, É, sabe? Sejam quantas pessoas tiverem, todo mundo levanta o braço, todo mundo meio que é um interage, domínio né? sobre o É, público muito grande. Isso aí é muito difícil, né? Isso aí são totalmente. poucas pessoas que têm isso. E o Dinho tem esse poder, tem essa força de interpretação, de ganhar o público e de conseguir fazer com que o show fique mais quente, mais legal. É bem Ele bacana. tem sim, ele tem Bem uma bacana energia. tocar com eles também, para mim foi... A gente fez o Rock in Rio, né? Então, Rock in Como que Rio, foi a experiência do Rock in Rio? muito legal, muito legal, principalmente porque na época era o acústico mesmo, né? E Sim, a primeira música do show era o Passageiro, que entra comigo sozinho no violão, né? Então, é uma sensação boa, uma né? sensação louca, porque eu acho que aquilo é o recorde de públicos que teve de público no Rock in Rio, porque arrebentaram uma parede, um muro, Sim, e esse muro
depois de derrubada, Entrou um monte de milhares de gente. pessoas, sabe? E acho que tinha umas 300 mil pessoas. Eu lembro que a gente olhava assim, lá no horizonte a gente via bracinho. Sabe? E para entrar antes também foi um Eu sufoco, porque foi o imagino. maior público que eu já toquei. Eu acredito que o Capital, na época, não sei se conseguiram superar aquilo, mas eu acho que não ainda. Também tinha sido, seria o maior público. A gente, antes de entrar, todo mundo nervoso, porque tinham tacado água, garrafa de água no Lobão, garrafa de Sim, água no Carlinhos verdade, Brown, né? verdade. E a gente, assim, morrendo de medo. É. Aí eu olhei, assim, eu lembro que eu olhei lá, assim, e falei assim, gente, lembra da festa de Barretos? Ai, meu Deus! Festa do peão. Lembra da festa do peão? Porque parece a festa do peão. Vamos entrar como se estivesse na festa do peão. Gente, e foi um show E histórico. foi. E antes do show, o Fê ainda. A gente desceu da van, porque os camarins eram longe, tinha que Aham. pegar uma van. E o Fê não vai lá e fecha a porta da van no dedo. Ô, Já louco! começou a sangrar tudo. Ele tocou com um negócio no dedo. Ai, meu Foi bem Deus, que louco. E aí tem uma loucura. outra curiosidade também, que foi Ah, na hora que a gente estava indo embora, a gente ia embora. Logo depois, porque ia ter o Red Hot Chili Peppers. sim? Falou, pô, Red Hot vai tocar, então, legal, vamos se arrumar rápido, que a gente sai e não pega trânsito. Só que, o Red Hot começou a tocar, meu Deus do céu, os caras estavam bem doidos, Bem assim. doidos. E aí o show, uma porcaria, tudo desafinado, Nossa. aquele negócio. Aí não adiantou, nós saíram mais de 90 mil pessoas depois que a gente tocou. É, eu lembro E que isso aí daí foi notícia, né? parou tudo, ficamos parados no meio da estrada, lá da É. volta. Não deu certo o nosso plano de sair sem tivesse trânsito. É, mas eu lembro dessa história do Rock em Rio e foi realmente esse show, eu acho que foi um dos melhores shows que eu já vi do Capital Inicial. Um Aquele show dos, estava bem afinado também, porque é, a gente já estava fazendo show, a gente estava chegando do Nordeste já, estava fazendo show no Nordeste que e loucura, viemos né? para o Rio para fazer o Rock in Rio. Foi um show muito bacana, uma energia, o público estava muito afim, É, sabe? tava assim. Tanto que eu me acalmei logo de primeira, porque quando eu comecei sozinho no violão, eu já vi um pessoal já com a mãozinha assim, eu falei, opa, E tem já outra era. coisa, né? Você com violão, você domina de uma maneira que, vamos falar a verdade, poucos conseguem dominar o Aí violão como você. esse show estava muito. E ainda tocou, nesse show tocou o Susequinde, o Marcelo Susequinde, que foi o produtor do disco, que é um guitarrista maravilhoso também. Sim, E esse show foi bem bacana, foi um show marcante, assim, que na massa. minha vida, acho que na vida do Capital também, foi um show bem bacana. Você morou um tempo fora do Brasil Não, também? Não morou? Você ia morar? Peraí, é. agora sim. Vou falar, vou refazer. Você ia morar fora do Brasil, Sim, porque você fazia uns trabalhos numa área que é bem fora da é, sua área, que é o hip hop. Tem verdade. umas histórias boas Tem. também disso daí, né? Eu trabalhei com o Disco D, que era um produtor, né, faleceu, né, infelizmente. E ele veio para o Brasil e ele estava precisando do estúdio, ele namorava a Luciana Vendramini na época. Sim. Eu era amigo da Luciana, ele falou, precisando do estúdio, eu tinha um estúdio em casa. Acabou que eu ofereci para o Disco D, para ele usar o meu estúdio, ele foi lá. E eu acho que na época teve não sei se foi a Patrícia Coelho, foi alguém que foi em casa ouvir música, que queria gravar, precisava de música e tal. E no meio disso o cara subiu, ele estava lá embaixo, tinha um estúdio era embaixo, nos andares para baixo da casa. Ele subiu e eu estava tocando e tal, e ele ficou ouvindo na cozinha, assim, né? Porque ele foi tomar uma água. Aí ela foi embora e tal, aí ele subiu e falou, meu, que música que é aquela que você estava tocando e tal. Aí eu falei, isso aqui e tal. Falando, adorei, vamos fazer essa música, não sei o quê. Eu falei, como assim? Não, vamos fazer, aí vamos pôr um rap em cima, vamos não sei o quê. Eu sei que aí a gente começou a fazer música e
E foi bacana porque ele fazia um hip hop mais só com a batida Sim, e sem muita harmonia. Então eu comecei a fazer a harmonia das músicas, que né? Coisa legal. que não tinha antes no trabalho dele. E o produtor dele, o empresário, o cara adorou. Aí a gente começou a fazer um trabalho junto, né? E assinando sempre Discody, né? Ele tinha um trabalho com várias pessoas espalhadas pelo mundo, né? Na Austrália, em Nova York, em Londres. Ele tinha vários artistas que faziam com ele e eu virei o cara que fazia a música com ele aqui no Brasil, né? E aí eu tava me preparando para mudar para Nova York e tal, porque a gente já tinha feito uns trabalhos legais, Sim. né? Teve até o 50 Cent, Eu tava vendo. gravou uma música lá, Sky Mask, que a gente fez lá em casa. Aí teve um outro cara, Lil Scrap também, que gravou uma música. E aí teve uma sondagem, porque ele produziu que era marido da Britney Spears, lá, namorado da Britney Spears, sei lá, né? Federline, não sei o quê. Não Eu lembro o não nome do cara. se alguém aí da produção É, lembrar, conte. então o cara, ele fez essa produção e a Britney Spears gostou muito. E de repente rolou uma história dela querer fazer uma produção com ele, ele me Que legal. convidou e tal, para fazer junto. Aí, nossa, a gente estava assim, achando que já estava me mudando para Nova York, tipo, vou largar tudo, vou para lá, né? Sim. Foram 3, 4 anos, assim, nessa história, né, de fazer hip hop. Só que o cara suicidou. Putz, Putz, foi um caramba. negócio assim, o cara com 28 anos, eu conheci ele com 24 anos, e ele com 28 Nossa, anos super suicidou. jovem. Ele era bipolar, Hum. e aí entrou Ai, gente, que numa coisa pena, lá em cara. Nova York, né? Entrou numa, numa bad lá, ficou mal, e fez isso aí, né? Aí acabou tudo esse papo, É, voltei, comecei a fazer um trabalho meu, comecei a sim. novamente, né, isso era 2008, eu acho, não sei, por aí, 2008 e tal. Aí eu comecei a fazer de novo o meu trabalho no Brasil, acabei fazendo o disco acústico em 2010, né? Que ficou muito legal. E aí voltei a fazer esse trabalho aí no Brasil mesmo e continuar E com as como que minhas estão as coisas. coisas hoje? Hoje estão tão legais. É, Estão legais, estão legais. Eu continuo com esse meu projeto de fazer coisas lá fora, né? Eu já tive essa banda, a 88 Shows, foi uma banda bem bacana, que a gente fez e rolou umas coisas e tal. Agora eu já estou com outro projeto também para a legal. Inglaterra. E estou continuando fazendo um trabalho fora, tenho um trabalho no Japão também, tenho um trabalho na França, né? Que Tenho máximo. umas coisas nos Estados Unidos. Estou fazendo um trabalho brasileiro, Sim? mas ainda com outros caras também, né? Procurando também expandir assim, para o mundo todo. Ai, que bom, Kiko. Muito bom poder ter você aqui. Pô, Eu, obrigado. eu digo que o tempo de entrevista do programa é tão curto que é tão gostoso a gente conhecer mais o artista, trocar essa ideia, que eu já estou já começando a rever já essa questão das entrevistas para durar um pouco mais e a gente poder ter muito mais história para contar. Mas Então. quero muito, muito mesmo refazer o convite para que a gente possa ter outra Não, oportunidade de preciso agora, conversar. agora eu vou lançar um single novo também, né? Então Então, precisamos daqui a pouco fazer alguma coisa junto. precisamos e vamos fazer, sem dúvida nenhuma. Te agradeço de coração por você ter vindo Obrigado, Lu. conversar comigo. Obrigado a vocês. E a gente sempre encerra com um clipe, né? O Clipe com o Brasil é uma abertura para as novas bandas, para bandas consagradas. E a gente está tentando voltar aí com esse esquema de clipes, né? Que faz falta. E eu olhando, né, todos os seus vídeos, todo o seu material, é difícil se escolher alguma coisa, né?
É Eu super... não tenho muito clipe, né? Na minha época eu não fazia muito clipe, né? Então, Eram poucos os clipes. Depois que veio essa coisa da MTV, né? Porque nos anos 80 a gente fazia um clipe pro Fantástico. é Fazia aquele verdade. clipe, passava no Fantástico um dia e nunca mais, né? É, Às vezes tinha um ou outro programa que passava, né, nesses que tinham, assim, que era programa de clipe, mas era muito pouco, né? Depois que veio a MTV que começou aquela coisa, né, meio de rádio, né? O clipe passando toda hora. aliás, tem várias histórias muito legais, tanto relacionadas a clipes musicais quanto trilha para as novelas, né? Tem aquela questão toda de que o rock também predominava em várias novelas aí, Exato. depois... Gente, tem tanta coisa, tem tanta história boa que eu passaria, eu acho que o programa inteiro conversando com o Kiko aqui para poder compartilhar com vocês, porque realmente esse é o cara referência de música, referência de boas histórias aí no meio musical. Eu queria muito poder ficar mais tempo, Kiko, de Mas verdade. a gente continua. Mas o clipe que a música que eu escolhi para tocar depois da nossa entrevista, ela tem a ver com um amigo nosso em comum, que é o Regis Bolo, da banda O Surto, Olha aí, que teve aí uma música estouradíssima também, é né, com a verdade. banda dele, O Surto, que foi Tudo é Possível. Tudo é possível. E é Eu uma música... conheci o Bolo quando eles vieram para São Paulo, e aí ele pediu uma música para mim, eu mandei essa música, eles gravaram, e realmente foi um grande sucesso com eles. É bem legal, tem até umas brincadeiras que a gente costuma fazer, né? Por conta do refrão da música. O Bolo brincou na entrevista, né, que ele deu aqui pro Clipe com o Brasil. Eu vou te mandar depois o trecho dessa entrevista onde ele brinca, ele fala de você, mas ficou bem legal. Então eu vou passar você cantando, né? Esse Tudo é clipezinho, possível. Tudo é Vambora. Possível. Muito obrigada mais uma Obrigado a vez você, Lu, e obrigado até a pessoal do Clipe próxima. Com. Valeu. Com vocês agora, Tudo é Possível, Kiko Zambianchi. Kiko Zambianchi, eu tava doida para falar assim também. Eu fico com o Dinho apresentando o Kiko durante o acústico que eles gravaram e eu morria de vontade de um dia poder falar isso. Hoje eu matei minha vontade. Com Tudo é Possível, música também que foi gravada pela banda O Surto. Aliás, um beijo para a galera do Surto que tá aí movimentando as redes sociais. Muito bom, muito bom. Será que teremos o Surto de volta aí, galera?